Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui conosco, a esse momento que nós vamos conversar juntos sobre essa série O Poder da Ansiedade. Quero agradecer, enquanto o pessoal está logando aí, ao pessoal do Polo da Unip de Americana, o pessoal do Polo da Unip de Mogi Guaçu, de São João da Boa Vista, de Recife e, sem sombra de dúvidas, também agradecer aos meus familiares, amigos, colegas e a você que está nos conhecendo hoje, talvez pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante. E esse tema é o tema sobre ansiedade e nós vamos perguntar para a ansiedade: tem uma intenção positiva na ansiedade? Será que existe uma intenção positiva na ansiedade? O que você acha? Você acha que esse sentimento de ansiedade, ele traz para você uma intenção positiva? É isso que nós vamos conversar hoje. E enquanto o pessoal está logando, deixa eu só fazer uma rápida apresentação. Se você quiser ver mais conteúdos sobre outras séries que nós já gravamos, é só estar logado e assinar o nosso canal no YouTube e você vai lá poder entender sobre como potencializar seus relacionamentos. Tem uma série de vídeos muito legais sobre isso. Outra série, A Melhor Roda da Vida, tá lá também. Mais outra, O Poder das Palavras, sensacional essa série. E agora nós estamos aqui no Poder da Ansiedade. Por que nós gravamos essas séries com um conteúdo muito bacana para vocês? Porque nós acreditamos fortemente na transformação do ser humano. E ao acreditar sobre isso, eu, Rafaela, junto com a minha equipe dos 25 segundos, nós desenvolvemos um método. Que é esse método semear aqui? O método semear é sentir, entender, mudar, escolher, agir, realizar. E aí você volta para o sentir. Isso tem um ciclo de excelência emocional. E é através desse método que nós estamos trabalhando com todas essas ferramentas e todos esses conteúdos que nós entregamos para vocês. E aí a pergunta primeiro é a seguinte: o poder da ansiedade, esse é o nome da série. E aí você pode falar assim: nossa, mas há poder na ansiedade? Sim, há poder na ansiedade. E nós falamos no nosso primeiro vídeo que nós precisamos ver o poder da ansiedade e identificar as causas. Foi isso que nós falamos, está lá no nosso primeiro vídeo. Depois que nós identificamos as causas, nós identificamos que podem ter ansiedade envolvida nas causas do passado, envolvida com as nossas memórias, e nós colocamos lá ferramentas e demos instruções para como ressignificar essa ansiedade que tem aí a causa vinda do passado. Falamos depois sobre as causas do presente, a ansiedade que está focada no presente, como eu posso trabalhar com isso. E semana passada nós falamos então sobre as causas da ansiedade no futuro, porque o futuro é a morada da ansiedade, como sair desse mundo de preocupação e então colocarmos, olha só, hein? Usei agora aqui. Então, sair dessa preocupação e então deixar com que fiquemos cada vez mais ocupados e não preocupados. Bom, está pronto agora para aprender o que nós vamos falar sobre hoje com essa ideia da intenção? Uma coisa eu quero deixar clara para você: não é assistindo essa série O Poder da Ansiedade que você vai achar que você vai se ver livre da ansiedade. Pelo contrário, deixa bem claro isso na sua mente, porque assim, a ansiedade ela vai aparecer sempre, sempre ela vai aparecer, porque ela é uma emoção. Ela é uma emoção assim como a alegria, como a tristeza, como qualquer outra emoção. Então, a ansiedade ela é uma emoção. Então, o que a gente precisa entender é que quando essa emoção ela surge, eu preciso olhar para ela sem temê-la, sem ter medo dela. E quando eu olho para ela e converso com ela, aí sim eu consigo tirar bons proveitos dela. Porque toda emoção, não existe emoção, vamos colocar assim, boa e ruim. Existe sim emoções que nos sinalizam se eu estou mais perto ou mais longe do meu objetivo. Por isso que a ansiedade é uma emoção sinalizadora. Basta saber gerenciar, porque hoje, se você parar para pensar, no dia a dia que nós vivemos, o que acontece? Muitos e muitos
frases ou então pessoas dizem assim, precisa lutar contra a ansiedade, precisa combater a ansiedade. Não dá para combater a ansiedade, não dá para tirar ela de dentro de nós. Por quê? Porque é algo nato do ser humano. O que eu preciso fazer é gerenciar a minha ansiedade, é aprender a gerenciar os benefícios que ela pode me trazer e saber trabalhar com aquilo que eu quero que ela modifique. Então, assim, os malefícios que a ansiedade me traz, eu posso sim olhar, ressignificar, entender, conversar com ela para que eu possa, então, ter uma vida mais tranquila e mais saudável emocionalmente. Porque as emoções negativas, sem sombra de dúvidas, você sabe disso. As emoções negativas, elas são essenciais. Emoções negativas, eu estou dizendo assim, como alguma coisa que você tenta evitar, mas você sabe que elas são essenciais. Muitas vezes nós tentamos evitar a tristeza, nós tentamos evitar a frustração, mas são emoções que trazem benefícios para nós desde que saibamos usá-las e não fiquemos afundados nela. A ansiedade é a mesma coisa, porque essas emoções nos ajudam, sem sombra de dúvidas, a enfrentar as coisas que nós precisamos enfrentar e assim ter um caminho mais próspero para o futuro. Não adianta ficar negando as coisas. Quanto mais você nega, mais as coisas parecem que aumentam. Se você quer fazer um teste agora comigo, eu vou fazer uma frase de negação e quero que a sua mente não pense no que eu vou falar. Eu vou pedir para você não pense numa maçã vermelha. Deu certo? Eu vou pedir para você não pensar numa banana. Eu vou pedir para você não pensar num carro, num fusquinha verde. Você conseguiu fazer isso? Não, é lógico que não. Porque se eu estou negando e falando para você não pense numa banana, não pense numa maçã vermelha, a primeira coisa que a sua mente faz é pensar na maçã vermelha, é pensar na banana, é pensar no carro verde, no fusquinha verde. Por quê? Porque quanto mais a gente nega, a nossa mente vai buscando essas referências. Porque primeiro, para negar, eu preciso até mesmo ter essa aceitação. Então, ao invés de nós queremos afastar a ansiedade, nós temos que utilizar a ansiedade ao nosso favor, ao invés de tentar ficar controlando a ansiedade. Então, o nosso tema de hoje é esse aqui, ó, o poder da intenção. Será que a ansiedade tem uma intenção? Tem uma intenção para você e uma intenção para mim? Será que a ansiedade tem até mesmo uma intenção positiva? Ou será que a ansiedade só tem intenções negativas? Como será a intenção da sua ansiedade? E é isso que nós vamos propor hoje, tá? Porque, na verdade, quando nós pensamos em ficar controlando a ansiedade, é isso que nos traz ainda mais ansiedade. Você acredita nisso? Quanto mais eu quero controlar, pior a situação se torna. Então eu tenho sim que aprender a trabalhar com a ansiedade ao meu favor. E o que nós vamos colocar hoje para vocês? Primeiro, para a gente entender isso, vamos trabalhar nesse ciclo vicioso aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar aqui, depois ele vai subir na tela aí para vocês poderem ver mais pertinho. Isso aqui, ó, é um ciclo vicioso. Isso aqui é um ciclo vicioso. Daqui a pouco o Felipe sobe na tela aí, mas vamos lá, vamos entender esse ciclo vicioso. Acontece assim, acontece isso com você, acontece comigo, acontece com todas as pessoas. Por quê? Porque é um ciclo e esse ciclo, ele se torna vicioso. Então, o que nós vamos aprender hoje? A romper esse ciclo, a tirar esse ciclo vicioso das nossas vidas, do nosso dia a dia. Fala a verdade, vai? Isso é sensacional, não é mesmo? Isso é sensacional. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui nesse ciclo aqui, ó. Nós estamos num estado de ansiedade. Primeiro, você tem que se lembrar que você não é ansioso. Nós já falamos isso numa live passada. Você não é ansioso. Você pode estar ansioso, porque o que você é a sua essência.
Então, você pode sim estar muito ansioso, viver muitos momentos de ansiedade, você pode viver poucos momentos de ansiedade, mas você não é ansioso, você pode estar nesse momento ansioso. Então, por isso que aqui é estado, tá ok? Então, nós estamos num estado de ansiedade. Aí, o que acontece com todo mundo? Você tem sentimento de descontrole e incapacidade. Você tem sim esse sentimento que parece que está descontrolado e você sente uma grande incapacidade por não conseguir fazer as coisas. Aí o que vai acontecer? Quando você tem esse sentimento, você entra num aumenta a sua recriminação interna. Você começa a achar que não dá certo, você começa a se recriminar internamente. E aí o que acontece? Essa recriminação aqui, ela vai minar, ela vai acabar com a sua autoconfiança. Pronto, aqui já deu zica, né? Porque você está num estado de ansiedade, você começa a sentir um sentimento de desconforto e incapacidade, aí você começa a se recriminar internamente e às vezes até inconscientemente, e aí o seu estado de autoconfiança vai lá para baixo. Aí o que acontece? Quando mina o seu estado de autoconfiança, vai ter uma predisposição a ter uma ansiedade maior diante de outros e demais situações, tá? Dos outros e demais situações. Então, o que acontece? Quando você tem qualquer outra situação, você vai se sentir novamente ansioso. Aí vai ter uma maior possibilidade de descontrole e incapacidade, e aí você entra de novo no estado de ansiedade. E aí você vai ficar rodando aqui, ó. Você fica rodando aqui. Estado de ansiedade, sentimento de descontrole, recriminação interna, minando a autoconfiança, não tenho mais autoconfiança. Aí qualquer situação que aconteça vai me gerar mais ansiedade, aí eu vou ter maior possibilidade de novo de me sentir descontrolado e incapaz. Estou de novo dentro do estado de ansiedade, entro de novo nesse sentimento de descontrole e incapacidade e assim eu fico rodando. Põe aí na tela agora, Felipe, para que a gente possa entender esse ciclo. Tô posicionada certinho aqui? Então, esse ciclo é muito importante, que você entenda que não é um ciclo seu, não é um ciclo meu, é um ciclo que nós fazemos. Todos nós fazemos quando nós estamos nesse processo e nesse estado de ansiedade. E a nossa proposta hoje é vencer esse ciclo aqui. Por quê? É possível vencer? Sim. Qualquer estado ou qualquer ciclo vicioso eu consigo romper através de ferramentas e através de técnicas que nós podemos aplicar. Mas relembrando, eu só consigo realmente vencer esse ciclo se eu me predispor e se eu ter um compromisso comigo mesmo de aplicar as ferramentas que são importantes para isso. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora eu vou pôr o meu chapéu, tá? Isso, eu sabia, vocês estavam sentindo falta dele aqui, né? E eu também. Nunca ninguém me perguntou porque eu gravo os vídeos de chapéu. Se alguém quiser um dia saber, é só me perguntar, tá? Então, vamos lá. Ciclo vicioso, vamos romper aqui, quebramos nosso estado emocional. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é aceitar ao invés de se livrar. Primeira coisa que você vai ter que fazer é aceitar o seu estado de ansiedade ao invés de querer se livrar dele. Então, primeiro vamos aceitar. Por quê? Porque nós não fomos educados para lidar com ansiedade. Nós não fomos educados para isso. Assim como nós não fomos educados para lidar com mais um monte de outras situações. Frustração, por exemplo. Nós não fomos educados muitas vezes a lidar com frustrações ou nós não estamos educando os nossos filhos a lidar com frustrações. Então, primeiro, nós não fomos educados a lidar com ansiedade. Nós não sabemos deixar a ansiedade simplesmente acontecer e tirar proveito e aprender. Confesso para vocês que ontem, antes de vir aqui e conversar com vocês, eu estava num dia onde estava, sim, me sentindo num estado ansioso. Porque eu tinha N atividades para fazer, eu olhava para o relógio e falava, nossa, isso aqui como que vai acontecer e tal. Tive que buscar ferramentas,
tive que buscar ferramentas para poder entender o que eu precisava fazer, a me organizar. Por quê? Porque eu estava num estado ansioso, mas eu não deixei com que a ansiedade me paralisasse e não deixei com que ela tomasse conta de mim. Mas eu percebi que eu estava ansiosa e aí eu falei, opa, como é que eu vou usar e como é que eu vou gerenciar isso? Porque ela tem uma intenção positiva. E se ela tem uma intenção positiva, eu tenho que usá-la ao meu favor. Vamos lá. E nós não aprendemos em nenhum momento, estamos aprendendo agora, não vamos dizer que não aprendemos, né? Mas nós, no passado, nós não aprendemos a deixar a ansiedade acontecer simplesmente por ser ansiedade. Nós não queremos algumas coisas que parecem que nos deixam tristes, né? Ou preocupados. A gente quer viver uma vida em plena harmonia e equilíbrio. Mas confesso para você, e você também tem essa sensação ou esse sentimento, que no mundo que vivemos isso não é possível. E esse é o grande desafio, é sair da porta para fora, é sair do nosso interior e poder falar assim, é esse mundo que eu tenho que enfrentar e da melhor forma possível com os recursos que eu tenho. Então, o que as pessoas evitam fazer? Elas não querem de forma nenhuma sentir tristeza, sentir frustração, sentir ansiedade, mas não é por aí. Por quê? Porque lembre-se que a ansiedade é um sentimento e como qualquer outro sentimento, como a tristeza, como a alegria, como o nojo, como o prazer, são importantes que nós sintamos sim. Então vamos lá, não faça mais isso, não ache que tristeza, medo, ansiedade são seus inimigos. Isso é uma coisa, um conselho. Sim, conselho é bom, né? Mas assim, isso é algo que eu estou falando para você nesse momento e queria que você prestasse atenção nisso sim. Não leve tristeza, medo, ansiedade como seus inimigos. Não faça isso. Porque se você fizer isso e achar que eles vão destruir você, aí você não vai conseguir trabalhar de uma forma correta com esses sentimentos. O medo tem sua intenção positiva? Tem. A tristeza tem a sua intenção positiva? Tem. A ansiedade tem sua intenção positiva? Tem também. Então vamos lá, vamos trabalhar com ela hoje, porque assim, é o tema que quase todo mundo fala, nossa, e aí fica, eu tô ansioso, ou isso, aquilo. Lembrando que você não é ansioso, você só está ansioso em alguns momentos. Então vamos buscar as informações ao invés de negar. Nós podemos sim. Pode ter certeza que nós podemos conviver com ansiedade. Você pode conviver com ansiedade e não ter medo dela. Você pode aceitá-la, tá? Na sua vida como uma experiência de vida. E é verdade isso, porque a ansiedade ela é natural e ela vem. Você fica ansioso, sim, quando você tem uma reunião importante, quando você tem uma festa de casamento, uma prova... Desculpe, uma prova, uma avaliação para fazer, um encontro importante. Então isso não é sinal, a ansiedade não é sinal de fraqueza, a ansiedade não é sinal de sofrimento, de infelicidade. Ela é simplesmente um sentimento, porque ela está mostrando, ela está sinalizando algo para você. O que acontece é que nós não sabemos ler a sinalização que ela faz. Esse é o nosso grande problema. Nós não sabemos ler a sinalização que a ansiedade faz. Então, vamos usar hoje a ansiedade como uma alavanca. Toda a ansiedade tem sim uma intenção positiva. Toda ela tem uma intenção positiva. Toda ansiedade serve ou já serviu em algum momento para um propósito positivo. Você pode achar isso meio maluco, você pode achar isso meio estranho ao ouvir, mas toda a ansiedade tem uma intenção positiva. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. E essa pressuposição que todo comportamento que realizamos tem uma intenção positiva é um pressuposto da PNL, da Programação Neurolinguística. Então, a origem de todos os comportamentos, sejam bons ou sejam ruins, a origem de todos os comportamentos, quer sejam bons ou ruins, a intenção foi positiva, de acordo com a realidade daquele indivíduo. Então, todas as ações e emoções
tem pelo menos um propósito, que é o propósito de preservação. Todas as ações e emoções, elas têm pelo menos um propósito, que é o de preservação, tá? Vamos entender melhor isso. Olha só, nós temos que separar a intenção da ação. Eu posso ter uma boa intenção, mas a minha ação não ser tão boa assim. Isso pode acontecer, tá? Porque aí eu tenho recursos limitados. Então, por exemplo, uma ação, tá? Uma ação agressiva, ela pode ter tido a intenção de proteção. E você sabe disso, você já vivenciou isso. Quantas e quantas vezes você está conversando, ou então até mesmo está numa discussão com alguém, porque ali você quer proteger aquela situação, quer proteger aquela pessoa, e o modo que você fala é um modo totalmente agressivo. Então, ao invés de você falar com calma, falar com amor, falar com delicadeza ou suavidade, você fala de forma agressiva. Mas por que aquela sua ação de forma agressiva, ela teve uma boa intenção lá? Ela teve uma intenção de proteção. Então, a origem das ações, elas têm uma intenção positiva, mas pode ser que no decorrer das minhas ações, eu tenha uma ação que não condiz, muitas vezes, com essa intenção. Vou dar mais um exemplo para ficar mais claro ainda. A ansiedade, ela pode sim ter uma intenção positiva de segurança. Você está ansioso, porque gerou ansiedade naquele momento, mas a intenção lá atrás, a origem dela, pode ser segurança. Eu estou ansioso com um evento que vai acontecer, ou com a prova que eu vou fazer, ou com a reunião que eu vou ter. Por quê? Porque a ansiedade, a origem lá daquela intenção foi a segurança. Só que ela me causou essa ansiedade e aí eu tenho algumas reações estranhas ou até diferentes. O propósito positivo, por exemplo, atrás da raiva. Quantas vezes você já sentiu raiva? Mas o propósito, a intenção positiva pode ser de colocar limites. Eu fiquei com raiva daquela pessoa porque ela invadiu o meu espaço, então eu tenho que colocar limites. Só que ao invés de eu conversar com aquela pessoa, eu já explodo em raiva. Por quê? Porque é aquele meu recurso que eu tenho, mas a intenção foi gerar limites. A ansiedade também pode ter como intenção positiva o impressionar, o surpreender. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso surpreender, eu preciso impressionar, porque é um projeto que eu estou desenvolvendo. Então, essa é a intenção positiva lá atrás. Só que isso acaba, então, gerando ansiedade. E aí, como eu não sei ler a minha intenção positiva, eu misturo tudo num balaio de gato e aí acho que eu estou ansioso e não sei lidar com esse sentimento, e aí eu quero me livrar dele. Mas para que eu quero me livrar dele se a intenção positiva, se a intenção original, ela é benéfica? Por que eu quero me livrar desse sentimento se a intenção original, ela quer me preservar, ela quer me proteger, ela quer me trazer segurança? Eu não sei qual é a intenção da sua ansiedade, mas ela tem uma intenção positiva sim. Então, no fundo, você vai entender que existe sim uma intenção positiva na ansiedade. E aí, o que vai acontecer? As pessoas, elas sempre têm boas intenções. Elas têm boas intenções, mas elas fazem coisas ruins. Por quê? Porque elas têm um repertório limitado. Entenda isso, porque aí você fala assim, nossa, mas aquelas pessoas que fazem coisas ruins, a intenção foi positiva? A intenção original foi positiva, mas por que ela agiu de uma forma que você recrimina muitas vezes? Porque o repertório dela é limitado. O repertório, os recursos dessa pessoa, é limitado. É a mesma coisa que eu vou pegar aqui, ó. É a mesma coisa que você tenha aqui duas ferramentas, né? Eu tenho duas ferramentas aqui, um alicate e uma chave de... Isso aqui chama chave de boca, né? Isso, uma chave de boca e um alicate aqui. Agora, pega essa ferramenta aqui, você só tem essas duas ferramentas. Eu pergunto para você,
dá para apertar um parafuso com essa ferramenta? Se você tiver um parafuso para apertar, você consegue ir lá e apertar o parafuso com essa ferramenta? Se você tiver um prego na parede para pregar bonitinho, você consegue fazer isso com essa ferramenta? Você só tem essa ferramenta e essa ferramenta aqui, são só duas ferramentas. Você consegue fazer todas as coisas com essa ferramenta? Você consegue trocar uma lâmpada, apertar alguma coisa pequenininha com essa ferramenta? Não, não consegue. Então, por isso que nós, dos 25 segundos, nossa equipe, ela te disponibiliza tantas ferramentas assim. Se você pegar essa série do Poder da Ansiedade, nós já demos duas, três, nós já demos mais de 8 ferramentas e hoje nós vamos dar mais uma. Por quê? Porque em cada momento que você está vivendo, você necessita sim de ferramentas distintas, ferramentas diferentes. E eu não sei se você sabe, talvez você não saiba, mas uma das minhas formações acadêmicas foi arquitetura. Eu trabalhei 17 anos com arquitetura. E eu sei da importância de se ter ferramentas, de se ter um arsenal de ferramentas para você poder trabalhar de uma forma correta, coerente e fazer a coisa certa. Não adianta eu pegar um martelo e querer apertar um parafuso. Isso não vai funcionar. Não adianta eu querer pegar uma chave de fenda e querer martelar alguma coisa na parede. Isso também não vai funcionar. Então, um arsenal de ferramentas, quando eu estou trabalhando na obra, isso é fantástico. Um arsenal de ferramentas, quando nós estamos olhando para dentro de nós e trabalhando com as nossas emoções, isso também é fantástico. Mas uma coisa eu digo, as ferramentas por si só não fazem milagres. As ferramentas dentro da minha caixa de ferramenta, elas não vão apertar o parafuso, elas não vão pregar o prego na parede se eu não for lá pegar a ferramenta certa e martelar o prego ou apertar o parafuso. A ferramenta pode estar aqui, o prego pode estar aqui, mas se não tiver o protagonista, que sou eu, para pegar essa ferramenta e entrar em contato com o meu objetivo, não vai funcionar. Essas duas coisas por si só não fazem milagres. Então, por isso que nós falamos, tá? Muito importante, praticar. Por isso que nós damos ferramentas práticas e autoaplicáveis para você. Se você for praticar a ferramenta que nós falamos na semana passada, faz uma semana que você tá praticando aqui na sua mão. Tá? Olhando para a sua mão e falando, isso aí, eu consegui. Assiste o vídeo passado lá para você saber. Ah, então, hoje não trabalho mais com arquitetura construindo casas. Hoje eu trabalho com arquitetura de outra forma, edificando mentes, trabalhando com pessoas, edificando vidas, construindo um ciclo de excelência emocional. Então, as ferramentas são importantes. Intenções positivas nem sempre são fáceis e óbvias. As intenções positivas, você vai ficar olhando e falando, nossa, Rafa, mas como que isso tem uma intenção positiva? Pode ficar tranquilo, porque não é tão simples assim de você ficar identificando as intenções positivas. Nem sempre elas são óbvias. Então, como nós normalmente costumamos dizer, se você realmente quer encontrar a sua intenção positiva, basta você se esforçar um pouquinho e você vai encontrar. Não fica só na superficialidade do negócio. Aprofunda mais. Quanto mais você aprofunda dentro de si mesmo, mais você vai encontrando os recursos que já estão aí. O que nós fazemos? Nós só despertamos os recursos. As ferramentas, a caixa de ferramenta já está aí dentro de você. O que nós fazemos? Nós só indicamos para você e falamos assim, olha, aquela ferramenta ali, você pode usar para fazer isso aqui, ó. Aquela outra lá, você pode pegar e usar para fazer isso aqui. E aí nós vamos disponibilizando os recursos que você já tem para poder trabalhar consigo mesmo. E isso é fantástico, porque agora nós vamos trabalhar com a nossa ferramenta.
com a ferramenta certa para poder romper aquele ciclo que nós comentamos. Você tem um ciclo vicioso, eu também tenho, mas nós precisamos romper esse ciclo. Então, não vá querer martelar com isso aqui ou apertar um parafuso pequenininho com essa ferramenta que não funciona. Vamos ter um arsenal de ferramentas, vamos ter um arsenal de ferramentas melhores. Então, essa aqui é a ferramenta que nós vamos trabalhar hoje e essa ferramenta se chama ansiedade como uma sabedoria interior. Olha que legal! Olha o que eu já estou falando aqui para você. A ansiedade como uma sabedoria interior. Ou seja, a ansiedade tem sim uma sabedoria interior e a gente vai ter que entrar nesse ciclo agora para descobrir qual é a sabedoria interior, qual é a intenção positiva da minha ansiedade, para que eu possa começar a fazer as pazes com ela e não ficar brigando com ela todo o tempo. Porque se eu brigar com a ansiedade, eu estou nesse ciclo aqui. Tá? Agora, se eu for entender a sabedoria e a intenção, querer entender a intenção positiva que ela tem, eu entro nesse ciclo e esse ciclo é um ciclo que vai trazer a você muitos benefícios. Então, vamos trabalhar? Vamos lá? Bora trabalhar? Você já sabe, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou te dar um tempinho bem rápido, mas você sabe que você tem que assistir os nossos vídeos com um papel, uma caneta, um caderninho, alguma coisa para você anotar. Porque nós entendemos também que quando você faz suas anotações, quando você escreve, você está colocando propósito nisso, você está colocando força na sua ação. E aí você também quebra estado mental, como a gente fez no vídeo passado. Tranquilo? Então, só o tempinho da minha água aí, pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega o seu bloquinho de anotação. Porque nós vamos já trabalhar com a ferramenta de hoje. Tranquilo? Então, bora lá. Primeiro, quiser colocar o nome da ferramenta, se você tem aí organizado, eu tenho uma tia que assiste todos os vídeos e ela falou que ela tem um caderninho separado com todas as ferramentas já colocadas. E eu sei que ela aplica algumas ferramentas no seu dia a dia. Então, olha, o nome da ferramenta de hoje é a ansiedade como uma sabedoria interior. Esse é o nome da nossa ferramenta, ok? Bom, primeira coisa, não se preocupe com o que está escrito aqui, porque depois a gente vai passar ele na tela também. Primeira coisa, escolha uma situação, problema que te gera ansiedade. Então, você já sabe fazer isso, você já assistiu alguns vídeos passados onde a gente busca identificar a ansiedade. Então, pega uma situação que você sabe que te gera ansiedade. De repente, já foi a situação trabalhada no vídeo passado ou no anterior. Pega lá, pega essa situação. Tranquilo? E agora, nós vamos identificar, agora é a essência da ferramenta, nós vamos identificar a intenção positiva. Então, o que nós fizemos primeiro? Pegamos agora a nossa caixa de ferramenta. E agora eu vou abrir a minha caixa de ferramenta e vou identificar a intenção positiva da ansiedade. Para identificar a intenção positiva da ansiedade, é lógico que você sabe também o poder das perguntas. Perguntas certas nos levam a respostas certas. Perguntas poderosas nos levam a respostas poderosas. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é responder essas perguntas. O que é? Espera aí, gente. Aí? Pronto. Pronto. Tá tudo certo? A gente só teve que dar uma arrumadinha aqui no microfone. Tudo certo aí? A gente vai subir agora as frases. Então, identificou a intenção? Eu sei que pode ter muitas situações que te geram ansiedade, mas nesse momento eu não quero que você fique pensando, essa. Escolhe uma. Escolhe uma que veio na sua mente, a primeira que veio. Essa sempre é melhor. A primeira que veio, já põe aí no papel e já escreve, tá bom? Então, escolheu a situação que te gera ansiedade, agora nós vamos para o segundo passo.
O que te gera ansiedade, ok? Então escolheu. Agora nós vamos para o segundo passo da ferramenta. Identificar a intenção positiva. Estamos aqui. Então vamos lá. Identifique a intenção positiva. As perguntas para você responder são essas. Vou falar, vai subir na tela e você responda as perguntas, ok? O que a ansiedade me traz de positivo? Essa é a primeira pergunta. O que a ansiedade me traz de positivo? Não tenha medo de responder. Responde o que vier na tua cabeça, mas responda. O que a ansiedade me traz de positivo? A segunda pergunta. O que eu consigo com a ansiedade? O que eu consigo com a ansiedade? Não se preocupe, que eu vou te ajudar daqui a pouco. Estou te passando as perguntas. Terceira pergunta. O que eu evito com a ansiedade? O que eu evito com a ansiedade? Quarta pergunta. Do que ela me protege? Do que ela me protege? Do que a ansiedade me protege? Quinta e última pergunta. O que há de positivo na minha ansiedade que eu ainda não percebi? O que há de positivo na minha ansiedade que eu ainda não percebi? Essas são as perguntas. Aí você pode olhar agora para o seu papel e falar assim, caramba, Rafa, eu não respondi quase nada ou eu não consegui achar nada aqui. Tudo bem, não fique desesperado e nem achando que, nem ansioso, tá? Não fique nessa situação agora. Por quê? Porque como é uma caixa de ferramentas e nós estamos disponibilizando mais essa ferramenta para você, é novidade. Então eu vou agora responder as perguntas com algumas coisas que eu trouxe aqui para poder te dar essa nova visão. E aí, com essa nova visão, você pode ter aí algumas ideias daquilo que você vai responder também. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta de novo e eu já vou responder, tá? Para que você tenha, então, essa condição de ver, nossa, isso aqui é verdade, nossa, isso aqui também, olha, isso aqui é para mim, nossa, esse aqui é bem parecido, eu vou fazer isso aqui então, tá bom? Então vou lá, eu vou responder agora, tá legal? Então vamos lá. O que a ansiedade me traz de positivo? Eu coloquei aqui, ela traz de positivo que é me organizar. Ela quer que eu me organize, é isso que ela traz de positivo para mim. O que eu consigo com a ansiedade? O que eu consigo? Eu consigo proteção. Ela quer me proteger. Eu consigo proteção com ela. Porque quando eu estou ansioso, eu até me recuo um pouco mais. O que eu evito com a ansiedade? Poxa, eu evito com a ansiedade muitas vezes em buscar ajuda. Eu evito em buscar ajuda quando eu estou nesse estado ou com essa situação. Eu evito isso. Do que ela me protege? Ela me protege porque ela quer me avisar que isso aqui já aconteceu antes e eu preciso tomar cuidado. Então, ela está me protegendo disso. Ela está me avisando que isso já aconteceu e eu preciso tomar cuidado. O que há de positivo na minha ansiedade que eu ainda não percebi? Ela quer aumentar a minha atenção e ela quer me deixar mais alerta. Então, eu não tinha percebido isso, mas a ansiedade ela quer aumentar a minha atenção e me deixar mais alerta. Uma nova percepção do seu estado de ansiedade, uma nova percepção da ansiedade. Olha que legal isso, né? Muito bem. Então, a gente identificou o que te gera ansiedade, identificamos a intenção positiva dela. Você viu aqui que só tem intenção positiva aqui. E aí eu falo para você de novo, é simples, é óbvio achar isso? Não é.
Não é óbvio achar isso, porque para achar isso você tem que realmente estar disposto a olhar para a ansiedade e falar assim, peraí, vamos conversar um pouco? Vamos conversar, eu preciso sair desse estado vicioso, porque eu estou num estado vicioso que eu preciso me libertar desse estado vicioso. Para se libertar desse estado vicioso, existe um certo trabalho, sim. E esse trabalho é o que nós estamos fazendo agora, estou fazendo isso junto com você. Então, a terceira parte agora dessa ferramenta, fazendo as pazes com a ansiedade. É agora que o negócio aqui fica gostoso. É fazer as pazes com a ansiedade. Olha, até arrepia. É fazer as pazes com a ansiedade. E agora, para fazer as pazes com a ansiedade, você pode achar que é um negócio meio maluco ou é uma loucura, mas eu garanto para você que não é. Porque eu sei também, com toda certeza, que você já conversou consigo mesmo. Você, enquanto estava tomando banho, de repente estava pensando e pensando em voz alta, ou quando você está andando de um lado para outro, você está pensando e você está falando consigo mesmo, você já fez isso. Ou quando você quer conversar com alguém, antes de conversar com alguém, você fica falando aquilo que você quer conversar com aquela pessoa, meio que elaborando todo o script. Você faz isso, nós fazemos isso, isso é saudável. Conversar consigo mesmo é saudável. Então, o que nós vamos fazer agora? Você já falou consigo mesmo e muitas vezes você falou consigo mesmo de uma forma muito crítica. Você se criticava enquanto falava. E agora nós vamos fazer diferente. Nós não vamos nos criticar enquanto falamos. Nós vamos agradecer. Mas nós vamos agradecer a quem? Nós vamos agradecer a ansiedade. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu falei, gente, que coisa mais interessante. Eu vou agradecer a um sentimento que até então eu queria me livrar dele. Mas não é por aí. Eu tenho que agradecer esse sentimento porque esse sentimento, ele tem uma intenção positiva. Quer seja de me proteger, quer seja de me preservar, quer seja de me alertar, mas ele tem uma intenção positiva. Então imagina agora dentro de você, se você já assistiu Divertidamente, talvez fique até mais fácil de você imaginar isso, mas imagina dentro de você vários sentimentos, pode imaginar mesmo, não tem problema. Nós estamos aqui conversando e essa imaginação é fantástica. Imagina você com vários sentimentos dentro de você, cada um querendo entregar uma intenção positiva para você. A alegria querendo entregar uma intenção positiva, a tristeza querendo entregar uma intenção positiva, a ansiedade querendo entregar uma intenção positiva, e quando chega a vez da ansiedade, você fala assim, não, eu não quero o que você quer me entregar. Aí imagina a ansiedade indo embora, com a intenção positiva dela, triste, porque você não quis receber a intenção positiva da ansiedade. Imagina a ansiedade querendo te entregar um presente, porque era a intenção positiva que ela tinha que dar para você, e você falou, não quero isso, não quero. E agora, o que nós vamos fazer para romper esse ciclo vicioso que nós queremos sair e entrar nesse ciclo de excelência aqui, é agradecer a ansiedade, é fazer as pazes com ela. E para fazer as pazes com a ansiedade, eu vou para essa câmera agora, e vou pedir para que você repita comigo, tá? Tá bom aqui? Aqui tá bom? Isso. Eu vou pedir para que você repita comigo. Se você puder repetir em voz alta, pode repetir, não tem problema. Se você quiser repetir só mentalmente, pode repetir também, tá? E essa eu vou repetir por 2 vezes, ok? Para que você realmente sinta isso. Imagina a ansiedade indo embora, com a intenção positiva dela na mão, porque você quer se afastar dela. Agora é a sua vez de falar para a ansiedade, vem cá, deixa eu entender a sua intenção positiva. Então repita comigo agora. Ansiedade, eu te peço desculpas por não ter dado a devida importância até agora
e das muitas vezes que eu achei que você existia só para me atrapalhar. Estou aprendendo que, na verdade, você quer me sinalizar, me ajudar a identificar situações que eu preciso cuidar. Muito obrigado por isso. Estou percebendo cada vez mais que você, ansiedade, deseja fazer algo importante e positivo por mim, que é... Aí você completa com a sua intenção positiva. Se a sua intenção positiva for preservação, você vai completar com preservação. Se a sua intenção positiva é proteção, você vai preencher com proteção. Então eu vou repetir bem devagar e você vai mentalizando isso e no final você vai colocar a sua intenção positiva, ok? Então vamos mais uma vez. Repita em voz baixinha se você quiser ou em voz alta, pedindo mesmo desculpas para a ansiedade, ou então faça isso mentalmente, ok? Vamos lá então. Ansiedade, eu te peço desculpas por não ter dado a devida importância até agora e das muitas vezes que achei que você existia só para me atrapalhar. Estou aprendendo que, na verdade, você quer me sinalizar, me ajudar a identificar situações que eu preciso cuidar. Muito obrigado por isso. Estou percebendo cada vez mais que você, ansiedade, deseja fazer algo importante e positivo por mim, que é me proteger, me alertar. Ok? Gente, quando eu fiz isso, e quando nós demos um treinamento presencial há uns anos atrás, com uma equipe, com muitas pessoas ali, aonde nós fizemos esse exercício, pode acreditar, teve gente que chorou aqui. Sim, chorou. Por quê? Porque um sentimento que você quer tirar fora, você entende que ele tem uma intenção positiva para te entregar. Ele tem um presente para te entregar. E esse presente pode ser proteção. Então, a intenção positiva, a ansiedade também tem. Ela também tem. Basta você estar aberto e preparado e querer, de fato, entender a intenção positiva da ansiedade. Então, com esse exercício, com esse momento aqui, dessa ferramenta que nós estamos mostrando para você, é exatamente aqui que você quebra o ciclo vicioso. O ciclo vicioso de achar que ficar se recriminando, deixar a sua autoestima lá para baixo, achar que você não é capaz de nada e aí começar nesse ciclo ansioso que nós já mostramos para vocês, tá? Agora vamos para o quarto passo aqui e depois no final a bolinha aparece com todos eles, tá? Então, descobrir novos comportamentos ou reações. Só até aqui, se a gente parasse aqui e falasse, nossa, isso aqui já valeu a pena. Para mim já valeu a pena. Por que já valeu a pena? Porque eu estou lembrando que eu tenho sim que agradecer aos meus sentimentos. Eu tenho que agradecer aquilo que eu sou e aquilo que eu sinto. E se eu estou agradecendo a ansiedade porque ela tem uma intenção positiva, poxa, isso já me dá uma outra visão da ansiedade. Vamos lá então. Descobrir novos comportamentos ou reações. Agora nós vamos fazer um ajuste. E esse ajuste é um ajuste muito importante. Lembra que eu tenho que apertar um parafuso? Então, se eu tenho que apertar um parafuso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar chaves de fenda. E aí, eu tenho que fazer um ajuste. Qual é o ajuste? Eu tenho que olhar para aquele parafuso e entender qual é a melhor chave de fenda ou a chave Phillips que eu vou colocar. Se eu colocar uma chave Phillips muito larga para um parafuso muito pequenininho, não vai dar certo. E se eu pegar uma chave Phillips muito pequenininha para um parafuso que tenha a abertura muito larga, também não vai dar certo. Então, agora eu tenho que fazer o meu ajuste fino. E nós vamos fazer esse ajuste agora, descobrindo, então, novos comportamentos e reações. Então, para ajudar a nossa intenção positiva.
Tá? Então, se houvesse, essa é a pergunta agora, e se você quiser anotar, anota aí. Se houvesse outras maneiras dessa intenção positiva de se expressar, como seria? Então, assim, ó, a ansiedade me deu um presente, por exemplo, que é proteção. Ela quer me proteger. Se houvesse outras maneiras de se expressar, não só pela ansiedade, como é que seria? Mesmo com essa intenção positiva. A intenção positiva é proteção. Então, quais seriam as outras maneiras de expressar? Pode usar sua criatividade aí, tá? Eu vou te dar também algumas orientações, mas pode usar sua criatividade. Então, olha só. Vamos pegar aquelas respostas lá. Deixa eu pegar as perguntas aqui de novo, mas vamos pegar lá. Nós falamos assim, o que a ansiedade me traz de positivo? Aí, a resposta que eu sugeri aqui, que era me organizar. Ok, é me organizar, é isso que ela traz de positivo para mim. Como eu posso fazer isso? Então, eu posso fazer isso usando a ferramenta 5W2H, que nós também já falamos isso numa live passada. Como é que eu posso me organizar? Como é que eu posso deixar as coisas bem organizadas? Nós demos até o exemplo de uma saída de férias. Então, eu posso utilizar essa ferramenta para me organizar e não só ficar ansioso. Ah? Então, outra pergunta lá, né? O que eu consigo com a ansiedade? O que eu consigo? É me proteger. É me proteger. Eu consigo me proteger com a ansiedade. Eu descobri isso. Mas como é que eu posso fazer isso? Poxa, eu preciso me proteger da memória do passado? Então, eu posso usar aquelas ferramentas para ressignificar. Eu posso usar aquelas ferramentas lá que ressignificam as minhas memórias. Fantástico! Aí a outra pergunta era, o que eu evito com a ansiedade? Aí a resposta que eu sugeri foi, poxa, em buscar ajuda. Eu evito, quando eu estou ansioso, em buscar ajuda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso identificar, para sair do meu ciclo vicioso, eu posso identificar quem pode me ajudar nas situações que desencadeiam aquele momento de ansiedade. Então, peraí, eu posso buscar recursos? Posso. Eu posso buscar chinelo para matar a barata? Posso. Isso aí está no outro vídeo. Eu posso buscar recursos. Eu posso buscar ferramentas, eu posso buscar pessoas para me ajudar. A outra pergunta era, do que ela me protege? Aí, a resposta que a gente deu era, né, me avisar que isso já aconteceu antes e que preciso tomar cuidado. Então, ao invés de só ficar ansioso com essa situação, o que eu posso fazer? Eu vou parar, eu vou rever o que já aprendi com essa situação antes. Então, poxa, isso aqui já aconteceu, então eu vou parar, eu vou rever. É isso que eu preciso fazer. E não só ficar no estado de ansiedade. A outra pergunta era, o que há de positivo na minha ansiedade que eu ainda não percebi? A resposta que eu dei foi que é aumentar a minha atenção e me deixar mais alerta. Aumentar a minha atenção e me deixar mais alerta. Poxa, que ferramenta que eu posso usar para aumentar a minha atenção e me deixar mais alerta, ao invés de só ficar ansioso? Eu posso usar, de repente, a ferramenta dos 25 segundos, que é contar até 25 segundos. Então, se eu estou percebendo que eu estou ficando ansioso, vamos contar até 25 e vamos perceber o que eu preciso ficar alerta com aquela situação e o que eu preciso ter mais atenção naquela situação. Então, você entende que nesse momento dessa ferramenta aqui, descobrindo novos comportamentos e novas reações, é extremamente importante que você pegue a sua caixa de ferramentas e fale assim, tá bom, qual é a ferramenta que eu vou usar agora? Qual é a ferramenta que pode me ajudar com isso? Qual é a ferramenta que vai me auxiliar a trabalhar com essas situações que eu já identifiquei que a ansiedade me traz essa intenção positiva, só que as ações que ela me traz ou que eu sinto em mim, eu preciso ajustar, porque se eu continuar, entendi a intenção positiva dela, mas se eu não mudar o meu comportamento, nada vai adiantar. Eu entendi que eu tenho que apertar o parafuso, mas se eu não pegar a ferramenta certa, o parafuso não vai ser apertado de forma correta. Tá? E aí, agora a gente vai fazer a verificação da ecologia interna. É muito legal quando a gente faz a verificação da ecologia interna. O que é isso? É quando a gente olha para todas essas pressuposições que a gente colocou
e vai verificar se ela vai fazer bem ou não. E se ela fizer bem, fantástico, dá certo. Dá certo. Se ela fizer bem, significa que você está no caminho certo, você pegou a ferramenta certa, você pegou aquilo que realmente vai te ajudar. Então, a verificação da ecologia interna, você vai fazer 3 perguntinhas básicas para você. 3 perguntinhas básicas. Por exemplo, quando eu falei a primeira pergunta, vou pegar a primeira pergunta aqui, que era o que a ansiedade me traz de positivo? E aí nós descobrimos que é a organização. E aí, para a organização, eu vou buscar a ferramenta do 5W2H, né? Vou buscar essa ferramenta. Aí eu vou olhar para isso e vou falar assim, deixa eu ver se isso aqui está certo mesmo. E eu vou fazer essa verificação interna com essas perguntas, assim, há alguma objeção quanto a essa nova opção? Há alguma objeção quanto a essa nova opção? Será que ao usar o 5W2H como ferramenta, eu realmente consigo me organizar? Eu consigo me organizar. Há alguma objeção? Não, nenhuma. Então, é uma ferramenta ótima para a organização. Então, vai funcionar. Então, toda vez que eu me sentir ansioso, eu vou pegar e vou usar o 5W2H, porque vai me ajudar na organização. Verificação ecológica interna fantástica. Outra pergunta que você pode fazer para fazer essa verificação ecológica aí, tá? Eles trazem esses novos comportamentos que eu coloquei, que é buscar o 5W2H, ou então ressignificar a memória do passado, ou identificar quais são os meus recursos e quem pode me ajudar, e assim vai. Essas coisas que eu olhei e identifiquei, elas trazem alguma consequência a médio e longo prazo para a minha vida? Sim, trazem. Vai melhorar? Vai. Perfeito. Validou. Elas trazem alguma consequência a médio e longo prazo para o meu trabalho? Sim, traz também. Então, perfeito. Ela traz alguma consequência a longo e médio prazo para os meus familiares e para os meus queridos? Sim, ela traz consequência, e consequência boa, porque eu vou conseguir ficar mais organizado, eu vou buscar recursos e eu vou ressignificar o passado. Então, traz consequências boas. Então, perfeito, está validado. Aí, a última pergunta para ver essa verificação, então, da nossa ecologia interna aqui é: necessário algum ajuste para as opções ficarem mais eficazes? Poxa, é necessário mais algum ajuste? Sim, naquela parte do recurso, eu posso buscar esse recurso e mais aquele recurso. Então, eu vou fazer esses dois. Isso vai me trazer benefícios? Vai. Se vai, então perfeito, está validado. Tá? Então, quando a gente faz essa verificação daquilo que nós respondemos e nós entendemos que isso vai trazer benefícios a curto, longo e médio e longo, curto, médio e longo prazo, isso significa que parabéns, você pegou a ferramenta certa, você está indo no caminho certo, você está fazendo aquilo que realmente você se propôs a fazer. Isso é uma coisa que assim acontece de um dia para o outro? Não, não acontece, não acontece. Você dá um martelo para uma pessoa, ela não sai martelando todos os pregos perfeitamente. Tem uma hora que ela vai dar uma martelada no dedo. Tem que ter prática, tem que saber a força que você usa. Tem que ter prática, tem que praticar. Praticando, as coisas funcionam. E a última parte é testar na realidade. Vamos testar? Vamos colocar isso na real? Vamos sair desse estado mental e vamos pôr isso na real? Vamos pôr isso na real? Tem que testar mesmo na realidade. Então, se você já entendeu a intenção positiva da sua ansiedade, você já viu outros recursos, outras possibilidades que você pode usar aqui, para poder não ficar no estado ansioso, mas sim num estado onde você entende que a ansiedade, ela existe, ela está ali, mas agora ela está de mãozinha dada com você, falando, vamos lá que eu vou te ajudar, eu quero te proteger, mas olha, vou usar esse recurso, usa esse recurso, usa esse recurso e usa esse recurso para que você possa não ficar movido por essa essência ou por essa essência ansiosa e sim controlar a sua ansiedade. Então, teste na realidade, porque o mais importante é você
perceber sim que a ansiedade ela tem um propósito e existe sempre opções para você lidar com a sua ansiedade de uma maneira real. Uma maneira real e não só uma maneira mental, tá? Então, existe sim situações além da ansiedade. Ela tá ali para te sinalizar, para te mostrar aquilo que você deve ou não deve fazer também. Então, treine, pratique, utilize essas ferramentas, tá bom? Então, põe na tela aí agora, fi. Põe aqui. Tô aqui, tá certo? Tô no lugar certo? A rodinha tá aí na tela? Tá? Então, passando aqui, né? Deixa eu pegar a folhinha aqui para passar na ordem. Se eu tiver aqui e aqui tá tudo bem? O que te gera ansiedade? Então, olha lá. Vamos descobrir o que te gera ansiedade, identifique, né, olha aí na tela para você, identifique a intenção positiva, depois você vai fazer as pazes com a ansiedade, você vai sim agradecer a ansiedade, você vai pedir desculpas por você nunca ter enxergado ela dessa forma, depois você vai descobrir novos comportamentos e novos recursos que você tem, você vai validar isso, ver se esses recursos que você achou tá tudo de acordo aí com aquilo que você entende, pensa e está confirmando, e depois você vai testar isso na realidade. Testou, aí você volta para esse ciclo, porque é assim que nós vamos trabalhar sempre. Então eu quero agradecer a você, espero que você tenha entendido que a sua ansiedade tem uma intenção positiva, não sei qual é a sua intenção positiva da sua ansiedade. A minha, eu já sei, mas da sua, você vai descobrindo. E aí, semana que vem, nós estamos aqui de volta para trazer mais um tema para você sobre como lidar e como trabalhar com ansiedade. Por quê? Porque tem poder a ansiedade sim, tem poder que nós temos que entender e não ficar eliminando. Tá? Então eu quero agradecer a você, agradecer tua presença aqui, te desejar uma ótima semana, até semana que vem. E lembre-se, ó, tem aqui Instagram para nos seguir, Facebook também para nos seguir nas redes sociais, YouTube, assina o nosso canal no YouTube, deixa o sininho ativado, que quando tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado. Por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.